Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acredita que verdadeiramente pode te envelhecer? Os teus anos de vida, a cronologia? Pois bem, isso é um dos fatores que a gente pode colocar até como um fator natural. E se é um fator natural, é normal, é a regra, que à medida que os anos vão passando, exceto se você virar Peter Pan, mas não é o caso, a tendência natural é que você vá envelhecendo. Compatível com o passar dos anos. Mas existem alguns fatores, e um especificamente que a Bíblia chama a atenção, que faz com que você envelheça de uma maneira a quase se tornar irreconhecível. No Salmo de número 32, Davi ele chega e diz o seguinte, que enquanto ele não confessou o seu pecado, os seus olhos envelheciam. E ele sentiu um peso noite e dia, porque a mão de Deus pesava sobre ele. Quando Davi traz esse tipo de conceito, o que ele estava querendo dizer é o seguinte, um pecado não confessado, uma raiz de iniquidade não retirada, faz com que o homem viva sem o favor de Deus. Quando nós vivemos sem o favor de Deus, todas as coisas elas são muito mais pesadas. É como de repente você chegar no teu trabalho para tentar produzir e aquele dia você tinha 10 tarefas para serem cumpridas e quando você finaliza o dia, sequer a primeira teve a sua conclusão. Isso é você viver uma vida sem o favor de Deus. Ao passo que quando nós vivemos com o favor do Senhor, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Deus fará com que a bênção dele chegue até você e não você tenha que correr atrás da bênção. As coisas são leves, você tem as mesmas 10 coisas para fazer, você submete a ele todo o teu planejamento, toda a tua necessidade e ele vai, através do Espírito Santo, te auxiliando e conduzindo para que todas aquelas tarefas sejam concluídas com sucesso. Se você tiver algum pecado não confessado ou algum pecado encoberto, e veja, não tem como você ter algo encoberto aos olhos do Senhor. Você pode esconder do teu vizinho, do teu amigo, do teu esposo, da tua esposa, mas do Senhor não tem nada que passe desapercebido, porque os olhos do Senhor estão sobre a face da terra. Ele sabe, inclusive, aquilo que nós pensamos. A palavra de Deus diz que a palavra não saiu da boca, ele já sabe o que nós vamos dizer. Isso é um Deus que realmente nos conhece. Mas Davi, voltando ao Salmo 32, ele deixa muito claro, enquanto nós não confessarmos as nossas falhas, os nossos pecados, a mão dele pesa de uma maneira tal que nós vamos envelhecendo, mas não de uma maneira cronológica, e sim de uma maneira absurdamente engrandecedora, algo que pessoas não vão reconhecer. Portanto, o pecado, ele deve ser em todo tempo confessado, para que hajam duas coisas. Em primeiro lugar, para que haja o perdão sobre a sua vida. E em segundo lugar, para que haja o cancelamento dos efeitos daquele ato, aquele pecado cometido. Se você não tem o cancelamento disso, o inimigo ficará 24 horas diante de Deus, trazendo aquela acusação contra você, de maneira que nada do que você venha fazer prospere. Então hoje, meu conselho para você é que você tenha um tempo com o Senhor. Peça a Ele para sondar o teu coração, provar os teus pensamentos, ver se há em você algum caminho mau, para que em Ele trazendo à luz aquilo que você acabou cometendo que era um pecado, você possa se arrepender, pedir o perdão e seguir por um novo caminho. O Salmo 32 ainda ele diz, o Senhor é falando isso para o seu povo, instruir-te-ei e guiar-te-ei, e sobre as minhas vistas eu te darei conselho. Quando nós confessamos os nossos pecados, colocamos diante de Deus isso, pode ter certeza que vem o perdão e o cancelamento de todas aquelas consequências, que muitas delas são as situações difíceis, são situações sofríveis que nós passamos ao longo do dia. Não envelheça, é hora de rejuvenescer. O Senhor é um Deus que faz brotar de dentro de você fontes de águas vivas. Então, ao invés de envelhecimento, você vai provar do Senhor um novo modelo de viver. Viver sempre debaixo da sua proteção, debaixo da sua guarda, debaixo da sua bênção. E automaticamente,
O teu rosto vai ser então cada vez mais formoso, porque esta é a herança do Senhor e o direito que procede dele para a tua vida. Não deixe nenhum pecado confessado. Arranca a legalidade do inimigo, cancela isso e viva a vida que ele tem para você. Que Deus te abençoe poderosamente e não esquece, Ele continua falando. Se você gostou desse vídeo, que a gente procurou deixar ele o mais rápido e mais objetivo possível, eu vou te pedir uma gentileza. Na verdade, são 3, um tripé. A primeira coisa, se você gostou, eu vou pedir para você curtir esse vídeo. Se você curtir o vídeo, eu também vou te pedir para você então compartilhar com alguém que você goste. E com alguém que você não goste também, não tem problema, pode mandar para ele. E por fim, eu vou pedir para você estar nos seguindo, para que todos os dias, quando a gente estiver postando essa mensagem, você possa receber em primeira mão, como se fosse a tua primeira refeição do teu dia. Que Deus te abençoe e não esquece, Ele continua falando.